desde criança pequena, que eu pretendia ser um cientista médico. Então eu devia ter talvez os meus 7 ou 8 anos, quando eu comprei o meu primeiro microscópio. Eu comprei ele na Sears, onde é hoje o Shopping Pátio Paulista. Tinha uma grande loja chamada Sears, lá eu comprei esse microscópio. E eu falava para o meu pai que eu precisava estudar no Colégio Bandeirantes, foi onde eu estudei depois, porque eu ia ser catedrático da Universidade de São Paulo. E aí eu entrei no Colégio Bandeirantes, e no Colégio Bandeirantes eu me destaquei bastante nas notas, sempre desde a quinta, sexta série eu fui primeiro, segundo ou terceiro aluno da escola. E o colégio devolvia um dinheiro para o meu pai no final do ano, como prêmio, porque eu tirava notas muito altas. Eu me lembro uma vez, na 7ª série, eu sentava no fundo da sala, que era onde tinha bagunça, né? E volta e meia o professor mandava um fundão para fora da classe e eu ia junto. E uma vez uma professora de francês, que eu tinha francês no colégio, resolveu entregar os boletins. Eu quero entregar os boletins de aluno em aluno. E quando ela chegou em mim no fundão, que ela tinha ódio daquele fundão, ela olhou meu boletim, a média era 9,2 de todas as matérias. Ela olhou assim e falou: "Você fez média 9,2? Eu falei: "Acho que foi, professora." Bom, isso. Peraí, você quer dizer que você tirou 10 e 9, mais ou menos, isso em todas as matérias? Acho que sim. Então como é que pode, não é? Então eu era sempre muito aplicado, muito inteligente. E aí quando eu entrei, portanto, na Faculdade de Medicina muito cedo, e foi quando eu recebi o resultado do vestibular, que eu tinha entrado na Universidade de São Paulo, que eu escrevi uma cartinha para o Chico Xavier, dizendo que finalmente eu havia entrado na Faculdade de Medicina, como era o meu objetivo, e que eu queria unir a medicina com espiritualidade, com espiritismo. E se ele poderia me dar qualquer palavra de orientação e de conselho. A resposta do Chico é uma outra conversa, um outro tempo. É uma outra história. Então eu entrei na Faculdade de Medicina já com um propósito. Foi quando, ao entrar na Faculdade de Medicina, juntamente com o meu amigo Paulo Giacomo, que hoje é professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, também estudioso da psiquiatria, da neurociências, um médico de grande sabedoria, grande envergadura, foi ele que falou: "Sérgio, vamos fazer as reuniões espíritas na faculdade", e com isso nós fazíamos nos anfiteatros. Um ano depois, eu fundei um núcleo de estudos sobre espiritismo de professores, alunos e servidores da Universidade de São Paulo, NEUSP. E aí nós fizemos seminários, exposições, fizemos debates durante todo o curso de medicina, reuniões. Foi um movimento que gerou grande repercussão na Universidade de São Paulo e na sociedade. Talvez tenha sido a primeira vez que a Universidade de São Paulo abrigou tantos debates sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre ciência e espiritualidade. Então, vamos dizer, quando eu tinha meus 14 anos, que eu li o livro Revolução em Dois Mundos, eu fiquei barbarizado. Eu não conseguia dormir à noite, de tanto conhecimento que me vinha na mente a partir daquilo que estava escrito no livro. Então, quando eu entrei na medicina, eu fui atrás dessas questões. Eu tinha lido também a obra do Dr. Jorge Andréa, numa das obras que ele fala de núcleos de potenciação no DNA. Nossa, eu fiquei doido com aquilo. Tanto que, além da medicina, eu cursei todas as matérias da genética molecular para me capacitar em engenharia genética no Instituto de Biociências. Quem me orientou foi o professor Mariano Amares. Eu fiz informalmente, mas fiz a sério, para conhecer com mais profundidade o DNA e estudar os tais dos núcleos de potenciação. Né? Depois disso veio, depois de formado, foi um projeto que eu apresentei na FAPESP de teoria de campo do DNA, quando num período que eu estive no Instituto de Física da USP, junto com o professor Elcio Abdala, da Física Matemática, e eu propus um projeto sobre teoria de campo do DNA, atrás dos núcleos de potenciação do Jorge Andréa, não é? Cujo projeto foi negado pela FAPESP, alegando que era muita pretensão de minha parte, vamos dizer assim. Quer dizer, a proposta estava muito distante das viabilidades. Eu guardei, arquivei, estou esperando passar a pandemia, ver se falando mal de dizer, né? Isso foi há muitos anos, faz já mais, talvez faça aí umas 3 décadas, talvez, não é? Não, menos que isso, umas 2 décadas e meia, mais ou menos. Quando eu me formei na medicina,
Eu tinha expectativa de seguir a pós-graduação em genética molecular no Instituto de Biociências, mas eu não passei no exame. E eu fiquei assim, em choque, porque eu conhecia muito, não entendi como é que eu não passei no exame. Mas eu não entendia que, na verdade, assim, existia outras prioridades que não era somente se a pessoa conhece ou não conhece. Então tinha aquele que estava esperando há mais tempo, que já estava no departamento, aquela coisa e outra, que são interesses do departamento que eu acho corretos, porque o departamento sabe o que ele precisa. E eu, ao invés de eu pensar assim, eu não passei, mas o ano que vem eu passo e continuo trabalhando, eu me desiludi com a ciência naquela ocasião, que coincidiu com o período em que a CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, teve uma greve, eu não sei o que foi, uma crise, e pararam de dar as bolsas. Eu não tinha mais como me sustentar. Então eu tive que ir trabalhar no pronto-socorro, trabalhar como médico, dentro do meu ofício, para poder me sustentar. E aí eu tive que deixar essa área da ciência. Quando eu saí da Universidade de São Paulo, portanto, o núcleo de estudos de espiritismo que eu havia fundado, ninguém deu continuidade, porque tinha uma estrutura, era como se fosse um grêmio acadêmico. Mas ninguém deu continuidade. Ele morreu. Eu falei, caramba, passei 6 anos lá gerando essa agremiação dentro da universidade, que eu achei que veio para ficar e não ficou. E aí eu pensei, puxa, talvez eu tenha que fazer uma coisa fora da universidade e depois a gente tenta casar interesses para que o assunto possa voltar à baila, né? E aí, vamos dizer assim, eu voltei para a universidade para fazer pesquisa. Paralelamente, eu montei o meu consultório, montei a clínica e aí eu resolvi fazer seminários, cursos e ter um espaço para falar o que eu pensava. Eu resolvi fazer pela minha clínica, para não ter que entrar nas políticas de departamento. Mas quando eu apresentei para a universidade, como uma proposta que não existia na universidade, e a universidade estava se abrindo para outras frentes de conhecimento através de uma estrutura chamada Convênio Universidade-Empresa. Era engraçado porque na USP, eu queria falar com o reitor sobre as minhas ideias para poder passar as ideias de ciência e espiritualidade, né? E não me recebiam, eu era pós-graduando na época do ICB. Quando eu me apresentei como diretor da clínica, eles me receberam no dia seguinte, porque a universidade estava muito empenhada em fazer convênios com empresas ou microempresas para fomentar, enfim, reciclar a universidade, né? E foi aí que eu consegui. Eu comecei a dar, primeiramente, nos anfiteatros da medicina veterinária, depois eu fui para o anfiteatro do Instituto de Ciências Biomédicas, depois eu dei aulas nesse sistema ensinando ciência e espiritualidade no anfiteatro da História, onde o Fernando Henrique Cardoso deu aula. Me dava muito gosto dar as aulas ali. Eu sempre gostei muito da Universidade de São Paulo. Mas eu estava ali dentro desse sistema e foi excelente, criou um movimento realmente. A minha ideia era fomentar um movimento cultural, puxar o assunto para a universidade e tal. Depois a universidade recebeu o professor Nicolesco, que era físico pesquisador do Centro Europeu de Energia Nuclear, de Recherche Nucléaire, né? O acelerador linear de partículas lá de Trieste, né? E ele funda o movimento de transdisciplinaridade e a Universidade de São Paulo abraça formalmente esses assuntos, que envolviam também questões existenciais e espirituais a partir dali. Aí eu resolvi montar uma outra universidade para poder abrigar esses assuntos, porque eu achei que a Universidade de São Paulo estava muito fechada numa estrutura corporativa, muito enrijecida, e estava muito fechada para a entrada de novos conhecimentos. Não é só sobre espiritualidade, qualquer outra coisa era difícil do ponto de vista de arranjo burocrático. Falei, vou ter que fundar uma outra universidade. Aí fundei a Unispírito. É uma pretensão, não é, na verdade? Porque até hoje nós estamos com essa ideia da Unispírito, que é uma coisa pequena, mas dentro de uma grande proposta. E sabe que eu ainda acredito num grande campus da Universidade de Ciências do Espírito, trazendo um outro modelo metodológico, usando internet, usando outros recursos, tendo muita ação social. Eu imagino ainda essas coisas.